E aí, pessoa do bem, tudo na paz, na tranquilidade por aí, por aqui, mais ou menos, né? Vamos sobrevivendo, como diz mineiro, né? Sobrevivendo, vendo as besteiras que o governo faz, vendo o povo apoiando tudo isso. Fazer o quê? É Brasil, né, gente? Brasil é um país da piada pronta, né? O Brasil, ele precisa ser descoberto de novo, né? Quem sabe, o dia que ele for descoberto de novo, as coisas funcionam aqui nesse país, né? E o povo aplaude, né? O problema não é as besteiras que os governos fazem. Quando eu digo os governos, o bolso lixo dos infernos, não é o primeiro governo a fazer besteira, a roubar a sociedade, a levar o povo à morte. Não, outros governos também fizeram isso e continuam fazendo isso, e o povo continua aplaudindo essa gente que explora a sociedade, né? Esse é o cúmulo do absurdo, né? Cúmulo do absurdo. Os deputados federais, deputados, hein? Só os deputados gastaram em 2 anos, gente, com mais de 1 ano de pandemia, com mais de 1 ano de trabalho remoto, ou seja, trabalho em casa, famoso home office, os deputados gastaram 27 milhões de reais. Sabe com o quê? Com gasolina. Aí eu pergunto para você, como foi que eles gastaram 27 milhões de reais com combustível se eles trabalharam de casa? Como foi essa mágica? Se temos mais de 1 ano de pandemia, mais de 1 ano de trabalho remoto, famoso home office, trabalho de casa, como foi que esses deputados da esquerda, da direita, do centro, da puta que o pariu, gastaram 27 milhões de reais com combustível, gente? Aí, esses mesmos deputados, junto com o bolsolixo genocida, deram 150 reais. 50, 100, 150. 150 reais de auxílio emergencial para o brasileiro, para o cidadão brasileiro. 150 reais. Os deputados, os 513 deputados federais da Câmara Nacional gastaram 27 milhões de reais com combustível em 2 anos. 2 anos. Detalhe, vou repetir, porque chega a ser absurdo que a gente vê o que acontece nesse país. Com mais de 1 ano de pandemia, com trabalho remoto, com os deputados trabalhando em home office, porque a justificativa dos presidentes da Câmara, eu digo os presidentes porque o safado do Rodrigo Maia, quando era presidente, covarde, eu nunca vi um político tão covarde, gente. Olha, eu já vi político bandido, político sem vergonha, político corrupto, político até assassino a gente tem aí. Mas político covarde, quenga, cachorra, como o Rodrigo Maia, eu não vi. Nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Mas a justificativa de Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, era a pandemia, porque os deputados não podiam ir para o Congresso para fazer votação de impeachment, aquela coisa, tal, então fazer remoto. Remoto não dá para fazer impeachment. Era a justificativa do Rodrigo Maia. A mesma justificativa do atual presidente da Câmara, do Arthur Lira. O senhor Arthur Lira é esse mesmo aí que batalha para aprovar a lei da impunidade. A lei da impunidade. Essa corja que está no poder hoje, essa corja comandada pelo bolsolixo dos infernos, que acabaram com a Lava Jato,
que soltaram Lula e toda a bandidagem que o Sérgio Moro prendeu, essa corja que está no poder, lutando para transformar o Sérgio Moro num criminoso, e essa bandidagem que está no poder hoje, apoiada pelo povo brasileiro, essa corja aí de bandidos, comandada por Bolsolixo dos Infernos, o senhor Arthur Lira diz também que não pode votar pedido de impeachment porque os deputados estão trabalhando em casa, de home office. Então vamos perguntar aos senhores deputados e ao senhor Bolsolixo dos Infernos, como foi que eles gastaram 27 milhões de reais só com gasolina? 27 milhões, gente. E esses mesmos desgraçados dão para o trabalhador, para a sociedade, 150 reais de auxílio emergencial. Eu pergunto para você, o que é que você faz com 150 reais de auxílio emergencial? O governo lixo do Bolsonaro, desse genocida, esse bolsovírus dos infernos, quando fazia propaganda eleitoral, dizia que ia acabar com a bandidagem do Brasil. Agora explique isso aqui, ó. Foragidos da justiça. Quando você lê isso aqui, você fala, não, é brincadeira um negócio desse. Se não é num site de notícia confiável, se não é numa imprensa confiável, você fala, isso aqui é mentira, isso aqui é fake news. O governo que jurou acabar com a bandidagem do Brasil faz esse tipo de coisa, permite, aliás, que esse tipo de coisa aconteça. Aliás, o governo que disse que ia prender a bandidagem acabou com a Lava Jato para soltar toda a bandidagem, né? É um contraponto aí. Mas ainda tem gente que defende esse governo lixo dos infernos. Foragidos da justiça seguem recebendo auxílio emergencial. Tudo bem que é uma porcaria, 150 reais não dá para nada. Mas eu pergunto para você, como é que esses caras, esses bandidos, criminosos, que estão foragidos da justiça, conseguem receber auxílio emergencial do governo federal, gente? E aí aquele trabalhador, aquele pai de família, aquela mãe de família, aquela mãe solteira, que almoça e não janta, ou janta e não almoça. Essas pessoas, elas não conseguem ter acesso ao auxílio emergencial. Mas a bandidagem consegue ter acesso ao auxílio emergencial. Pergunto eu para você, como é que isso funciona nesse país? Cara, se tu tá fichado na polícia, se tu tá sendo procurado na polícia, como é que tu consegue entrar no site do governo federal, do governo lixo dos infernos, e consegue realizar o seu cadastro para receber o auxílio emergencial? E pior, você consegue sacar essa grana. Aqui se pode esperar também, né? De um governo lixo, bandido, genocida, um governo que tem alianças com milicianos no Rio de Janeiro, você não pode esperar muita coisa, né, gente? Não dá para esperar muita coisa, né? Falando em auxílio, falando em dinheiro, vocês perceberam que tem tanto assunto, eu tenho que falar pelo menos uma porrada num vídeo só, porque senão eu vou gravar 500 vídeos. Porque é tanta besteira que está acontecendo nesse Brasil, gente. Enquanto os deputados do governo lixo, comandados pelo Bolsolixo dos infernos, gastaram 27 milhões de reais só com gasolina. Gente, eu tô abismado, cara. Eu tô assim, abismado com o que eu leio de notícia. Sabe quanto eles vão dar de aumento para o salário mínimo? Sabe quanto? O salário mínimo vai ter de aumento R$45. R$45, 45, R$45 de aumento o salário mínimo vai ter.
Aí eu pergunto para você, como pagar as contas com R$ 45 de aumento, gente? Só o gás, nesses primeiros 2 anos e pouco do governo lixo dos infernos, só o gás aumentou, só o gás aumentou R$ 35. Só o gás. O arroz dobrou de preço. Em 2020, o arroz no governo Bolsonaro chegou a R$ 52, meu. R$ 52. Então vamos... Aí eles falam assim, mas o salário mínimo, o aumento do salário mínimo é baseado na inflação. Aí o governo federal, lixo do Bolsonaro, com o assassino da economia brasileira, Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes assassinou a economia brasileira. O Paulo Guedes cometeu um genocídio com a nossa economia brasileira. Aí esses caras vêm a público e a inflação foi de 4%. 4% na casa do cacete. O supermercado está pela hora da morte. A gasolina, o álcool não param de subir. O diesel estacionou nos R$ 4 e os caminhoneiros não se mexem para nada. Os caminhoneiros não param esse país para reduzir o valor do diesel. Mas quando o diesel custava R$ 3,16, os caminhoneiros pararam o Brasil. Quando o diesel custava R$ 3,16, os caminhoneiros pararam o Brasil. Hoje, o diesel custa R$ 4,00, R$ 4,10, R$ 4,15 e os caminhoneiros não param o Brasil. É impressionante a inteligência do povo brasileiro, gente. Parece que o bolsolixo dos infernos deixou o povo mais burro do que nunca. Bom, parte do princípio lá no começo do governo bolsolixo, né? O brasileiro aceitou uma reforma da Previdência. Mas não é o fato do brasileiro ter aceitado a reforma da Previdência que me revolta não, gente. Não é esse. Porque a reforma da Previdência era necessária. Mas o que me revolta é que o brasileiro aceitou a reforma da Previdência com os políticos fora da reforma, com os militares que hoje são governo fora da reforma. O militar se aposenta hoje com 53 anos de idade. E os militares com aumento de todos os cantos. Em plena pandemia, militares têm aumento. Mas o brasileiro aceitou a reforma da Previdência contra o povo, mas a favor dos políticos, a favor dos militares, que hoje são políticos. Então você não pode esperar muito de um povo como esse, gente. Como diz o velho e antigo ditado, cada povo tem o governo que merece. Cada povo tem o governo que merece. Os deputados do governo bolsolixo dos infernos gastar 27 milhões de reais só com gasolina e o brasileiro acha isso normal? E o brasileiro se contenta com 150 reais de auxílio emergencial? Deputados e senadores, os políticos em geral, com aumento de 10 mil reais. 10 mil reais foi o último aumento que os políticos tiveram. Mas o brasileiro se contenta com 45 reais de aumento. O brasileiro se contenta com 45 reais de aumento. Enquanto a alimentação não para de subir, as despesas não param de aumentar. E quando vinha esse aumento de 45 reais para o salário mínimo, você se prepara que as contas básicas, estou falando as contas essenciais, necessárias na nossa vida, como água, luz, gás, alimentação, o que mais? Pode colocar telefone? Telefone passou a sua coisa emergencial, mas dá para tirar o telefone, mas tudo bem. Só essas aqui, não vou nem ainda mais. Vou só colocar água, luz, alimentação, gás, para quem paga aluguel, 5 coisas. Quando vinha esses 45 reais de aumento, todas as outras coisas vão aumentar, mas eu quero que você pegue o aumento só dessas 5 coisas. Só dessas 5. Eu quero que você some o aumento
Dessas 5 coisas: água, luz, gás, alimentação e se você paga aluguel, aluguel. Soma esses 5 itens. Eu mudo o meu nome se não passar de R$150 os aumentos. Eu mudo o meu nome se os aumentos não passarem de R$150. Agora, como é que você repõe isso? Se você tem um aumento de mais de R$150 e o aumento no seu salário é de R$45. Isso eu estou tirando fora aquelas categorias que estão com seus salários congelados há mais de 2 anos pelo governo bolsolixo dos infernos. A situação que o povo brasileiro está vivendo hoje é tão deprimente, é tão inaceitável, é tão vergonhoso fazer parte da raça humana hoje, que o trabalhador está aceitando redução de salário e não se manifesta, o trabalhador está aceitando corte de benefícios e não se manifesta, o trabalhador está aceitando ser mandado embora hoje sem nenhum direito e não se manifesta. Se os R$45 de aumento do salário mínimo já é revoltante, quem dirá você ter o seu salário reduzido sem fazer nada? Porque o bolsolixo acabou com o Ministério do Trabalho, o bolsolixo acabou com os sindicatos, mas o salário dos filhos dele, que são tudo político hoje, tudo garantido. Com quantos anos você vai se aposentar? Os filhos do bolsolixo já podem se aposentar agora com menos de 40 anos, já tem 8 anos de política. Porque você com 8 anos na política, você pode se aposentar. 8 anos na política, você pode se aposentar com o seu salário integral. 8 anos você se aposenta na política. Um militar com 53 anos se aposenta pro resto da vida, tá de boa, ganhando um salário ótimo. E você vai se aposentar com quantos anos? Você que se calou diante dessa reforma da Previdência do Bolsonaro, os seus filhos não vão se aposentar, os seus netos não vão se aposentar, e a culpa é sua. Porque os meus filhos, os meus netos podem até não se aposentar. Mas se eu estiver vivo, eu vou falar: filho, netos, o velho aqui brigou para que essa reforma não fosse aprovada. Mas infelizmente a maioria da população aceitou a reforma da Previdência. O que eu vou fazer? O povo, ninguém se manifestou, meia dúzia se manifestou contra a reforma da Previdência. Meia dúzia. Então, vamos fechar esse nosso dedinho de prosa hoje. Foram vários assuntos, porque olha que eu não falei tudo, gente. Mas tem muita coisa aqui ainda pra gente ver. Mas vou deixar para outra hora, para outro momento. Porque é revoltante o que vem se acontecendo no Brasil. E olha que eu nem falei de pandemia, nem falei de Covid, nem falei de mortes. O Brasil que já vai caminhando aí para 500 mil de mortos. 500 mil de mortos. A CPI, tô torcendo para que dê alguma coisa. Mas eu acho que não vai dar em nada. Vai acabar em pizza essa CPI comandada pelo Senado brasileiro, porque o empenho do Senado, gente, o empenho do Senado para trabalhar nessa CPI é inacreditável, cara. Os caras ganham milhões de reais para trabalhar pro povo. E a CPI tá lá, mexendo aqui. E enquanto isso, o povo brasileiro tá morrendo. Morrendo por falta de vacina, porque o governo bolsolixo dos infernos, enviado pelo capeta para destruir e matar o povo brasileiro, não comprou vacinas. O povo está morrendo por falta de oxigênio. O povo está morrendo por falta de kit intubação, porque o governo genocida do bolsolixo dos infernos não investiu nada na saúde. Em menos de 1 ano, foram 4 ministros da saúde que o bolsolixo trocou. O que mais ficou lá foi o assassino do Pazuello, porque aquele é um assassino. O que o Pazuello e o Bolsonaro fez no Brasil, e principalmente na Amazônia, foi um genocídio, gente.
Eles deixaram de comprar oxigênio e milhares de pessoas morreram na fila por falta de oxigênio. Quem mais ficou lá foi o Pazuello, porque fazia tudo que o Bolsonaro mandava. É inacreditável. Pelo sim ou pelo não, essa é minha opinião. E que você tenha juízo. Mas muito juízo. Olha, não aceita calar esse tipo de coisa, não. Não aceita, não. Porque é revoltante. Quem paga tudo isso aqui somos nós. Eu, você, com os nossos impostos. Eu levanto às 2h30 da manhã todos os dias para trabalhar. 2h30 da manhã eu estou de pé para ir trabalhar. Faça sol, faça chuva, seja feriado ou não. 2h30 da manhã eu estou de pé para trabalhar. Sabe para quê? Para pagar impostos. Porque eu sou obrigado a pagar impostos nesse país. Nesse país de merda chamado Brasil. Desculpa falar isso. Desculpa, gente. Mas o que vem acontecendo nesse país é inacreditável, é revoltante. A aceitação do povo brasileiro com o que vem acontecendo por aqui. Um grande abraço. Até uma próxima. E juízo.